A carnificina foi muito grande, particularmente próximo do rio, pois os que fugiam eram não menos torturados pela sede que pela dor dos ferimentos recebidos, porque era verão e para lá se dirigiam em grande número, para beber. Sion, o seu rei, estava entre os mortos, e como os mais valentes haviam morrido na batalha, os vitoriosos não encontraram mais resistência. Fizeram muitos prisioneiros, despojaram os mortos e conquistaram a maior presa no acampamento, que estava cheio de bens em virtude de a ceifa ainda não ter sido realizada. Assim, foram os amorreus castigados pela sua imprudência no proceder e pela covardia no combate. Os hebreus tornaram-se senhores do país deles, que, como uma ilha, está cercado por 3 rios. Do lado do sul pelo Arnon, do lado do norte pelo Jaboque, o qual perde o seu nome ao desaguar no Jordão, e do lado do ocidente pelo mesmo Jordão. 164. Estavam as coisas nesse pé quando Og, rei de Galade e Caulanite, que vinha em socorro de Sion, seu amigo e aliado, soube que ele havia perdido a batalha. Como era muito ousado, não deixou de querer combater com os israelitas e de se gabar da certeza de derrotá-los. Mas estes o desbarataram com todo o seu exército, e ele mesmo foi morto em combate. Era um gigante de estatura enorme, e seu leito, que era de ferro e podia ser visto na cidade capital de seu reino, chamada Rábata, tinha 9 côvados de comprimento e 4 de largura. E Og não tinha menos coragem do que força. Moisés, depois dessa vitória, atravessou o rio Jaboque, entrou no reino de Og e apoderou-se de todas as cidades, fazendo matar os habitantes mais ricos. Tão grande êxito não trouxe aos hebreus apenas vantagem momentânea, mas lhes abriu caminho para outras conquistas, pois tomaram 60 cidades fortes e bem municiadas. E nenhum deles houve, até o último soldado, que não ficasse rico. Moisés levou depois o exército para o Jordão, a uma grande planície cheia de palmeiras e de bálsamo, em frente a Jericó, cidade rica e poderosa. Os israelitas estavam tão orgulhosos pela vitória que só falavam de guerra. Moisés, depois de oferecer a Deus, durante alguns dias, sacrifícios em ação de graças e após alimentar todo o povo, mandou uma parte do exército para devastar o país dos midianitas e atacar as suas cidades. Devemos, porém, relatar primeiro qual foi a origem dessa guerra. Ou Rabá. Capítulo 6. O profeta Balão tenta amaldiçoar os israelitas a rogo dos midianitas e de Balaque, rei dos Moabitas, mas Deus o obriga a abençoá-los. Vários israelitas, e especialmente Zinrim, levados pelo amor às filhas dos midianitas, abandonam a Deus e sacrificam aos falsos deuses. Castigo espantoso que Deus lhes manda, particularmente a Zinrim. 165. Números 22, 23 e 24. Balaque, rei dos Moabitas e unido aos midianitas pela amizade e por uma antiga aliança, começou a temer por si mesmo ao ver o progresso dos hebreus. Ele não sabia que Deus lhes havia proibido empreender a conquista de outros países que não o de Canaã. Assim, por um mau conselho, resolveu opor-se a eles. Todavia, como não ousava atacar uma nação cujas vitórias haviam tornado orgulhosa e altiva, pensou apenas em impedi-la de crescer e de continuar progredindo. Mandou por isso embaixadores aos midianitas, a fim de deliberar a respeito do que deveriam fazer. Os midianitas enviaram esses mesmos embaixadores, juntamente com os homens mais importantes dentre o povo, a Balaão, célebre profeta e amigo de Balaque, que morava próximo do Eufrates, para rogar-lhe que viesse fazer imprecações contra os israelitas. Ele recebeu muito bem os embaixadores e consultou a Deus para saber o que lhes responder. Deus proibiu de fazer o que desejavam, e por isso Balaão respondeu-lhes que bem queria poder testemunhar a afeição que lhes tinha, mas Deus, ao qual devia o dom da profecia, o proibira de aceitar a proposta, porque ele amava o povo ao qual eles queriam obrigá-lo a amaldiçoar. Por esse motivo, ele os aconselhava a fazer a paz com os israelitas. Voltaram os embaixadores com essa resposta, mas os midianitas, instados pelo rei Balaque, enviaram uma segunda embaixada ao profeta. Como este desejava agradá-los, consultou de novo a Deus, o qual, julgando-se ofendido, ordenou-lhe que fizesse o que os embaixadores queriam.
Balaão, não percebendo que Deus lhe falara, encolerizado pelo fato de ele não ter seguido a sua ordem, partiu com os embaixadores. No caminho, encontrou uma estrada entre dois barrancos, tão estreita que mal dava para passar, e aí um anjo veio ao seu encontro. Quando o asno sobre o qual Balaão estava montado percebeu o anjo, quis voltar atrás e apertou seu senhor tão fortemente contra um dos muros que o feriu, sem que os golpes dados pelo profeta, pela dor que sentia, pudessem fazer o animal caminhar. Como o anjo permanecesse parado e Balaão continuasse a bater no asno, Deus permitiu que o animal falasse ao profeta, com palavras tão distintas quanto uma criatura humana teria podido proferir, que era estranho que, não tendo ele, o animal, dado o menor passo em falso, Balaão lhe batesse e não visse que Deus não aprovava que o profeta fosse atrevido ao desejo daqueles a quem ia encontrar. Esse fato prodigioso espantou o profeta, ao mesmo tempo que o anjo lhe aparecia e o repreendia severamente por bater tanto no asno, sem motivo, quando era ele mesmo quem merecia ser castigado, por resistir à vontade de Deus. Essas palavras aumentaram o espanto de Balaão, e ele quis voltar atrás, mas Deus lhe ordenou que continuasse o caminho e só falasse o que ele lhe inspirasse. Assim, ele foi ter com o rei Balaque, que o recebeu com alegria, e pediu ao príncipe que o fizesse levar a alguma montanha, de onde pudesse ver o acampamento dos israelitas. Balaque, acompanhado por vários de sua corte, levou ele mesmo a uma montanha que distava do acampamento uns 60 estádios. Balaão, depois de refletir, disse ao rei que fizesse erguer 7 altares, para neles oferecer a Deus 7 touros e 7 carneiros. Isso se fez, e o profeta ofereceu as vítimas em holocausto, para saber de que lado surgiria a vitória. Dirigindo depois a palavra ao exército dos israelitas, assim falou: povo bem-aventurado, do qual o próprio Deus deseja ser guia e quer acumular de benefícios, velando incessantemente pelas vossas necessidades. Nenhuma outra nação vos igualará em amor pela virtude, e os que nascerem de vos ainda vos hão de sobrepujar, porque Deus, que vos ama como sendo seu povo, vos quer fazer o povo mais feliz de todos os homens que o sol ilumina com os seus raios. Vos possuireis esse rico país que ele vos prometeu. Vossos filhos possuem Luão depois de vós, e as terras e o mar ressoarão com a fama do vosso nome e admirarão o brilho de vossa glória. Vossa posteridade multiplicar-se-á de tal modo que não haverá lugar no mundo onde não se difunda. Exército bem-aventurado, que por maior que sejais sois, composto por descendentes de um único homem. A província de Canaã ser-vos-á suficiente agora. Mas um dia o mundo inteiro não será grande o bastante para vos conter. O vosso número será igual ao das estrelas. Não povoareis somente a terra firme, mas também as ilhas. Deus vos dará em abundância toda sorte de bens durante a paz, e vos fará vitoriosos na guerra. Assim, devemos nós desejar que os nossos inimigos e os seus descendentes ousem combater contra vós, pois não poderão fazê-lo sem a sua completa ruína, de tanto que Deus, que se compraz em elevar os humildes e humilhar os soberbos, vos ama e favorece. Balaão não pronunciou essas palavras proféticas de si mesmo, mas por inspiração do Espírito de Deus. O rei Balaque, ferido de dor, disse-lhe que aquilo não era o que ele lhes havia prometido e censurou-o porque, depois de haver recebido grandes presentes para amaldiçoar os israelitas, ele lhes dava, ao contrário, 1000 bênçãos. O profeta respondeu-lhe: credes, então, que quando se trata de profetizar depende de nós dizer ou não o que desejamos? É Deus quem nos faz falar como lhe apraz, sem que tenhamos parte alguma nisso. Não me esqueci do pedido que os midianitas me fizeram. Vim com a intenção de contentá-los. Não pensava em publicar elogios aos hebreus, nem falar dos favores de que Deus resolveu cumulá-los. Mas ele foi mais poderoso que eu, que resolvera, contra a sua vontade, agradar aos homens. Pois quando ele entra em nosso coração, torna-se dono dele. Assim, por desejar conceder felicidade a essa nação e tornar mortal a sua glória, ele pôs-me na boca as palavras que pronunciei. No entanto, como os vossos pedidos e os dos midianitas são ameaças importantes, e para não deixar de fazer tudo o que dependa de mim, sou de opinião que se ergam outros altares e se façam outros sacrifícios, a fim de eu ver se poderemos aplacar a Deus com as nossas orações. Balaque aprovou essa proposta.
Os sacrifícios foram renovados, mas Balaão não pôde conseguir de Deus a permissão para amaldiçoar os israelitas. Ao contrário, tendo-se prostrado em terra, predizia as desgraças que sucederiam aos reis e às cidades que os combatessem, entre as quais algumas que ainda não foram construídas. Mas o que aconteceu até aqui, as que conhecemos, tanto em terra firme quanto nas ilhas, nos faz crer que o resto desse oráculo um dia há se de realizar. 166. Números 25. Balaque, muito irritado por ver-se desiludido em suas esperanças, despediu Balaão sem lhe prestar homenagem alguma. Tendo o profeta chegado próximo do Eufrates, pediu para falar ao rei e aos príncipes dos midianitas, aos quais disse: já que desejais, ó rei, e vós, midianitas, que eu atenda em alguma coisa aos vossos rogos, contra a vontade de Deus, eis tudo o que vos posso dizer. Não espereis que a raça dos israelitas pereça pelas armas, pela peste, pela carestia ou por qualquer outro acidente, pois Deus, que a tomou sob a sua proteção, a preservará de todas as desgraças. Ainda que eles sofram algum desastre, levantar-se-ão com mais glória ainda, pois se tornarão mais sensatos pelo castigo. Mas se quereis triunfar sobre eles por algum tempo, dar-vos-ei meio para tanto. Mandai ao seu acampamento as mais belas de vossas filhas, bem adornadas, e ordenai-lhes que de nada se esqueçam para suscitar amor aos mais jovens e aos mais corajosos dentre eles.